A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um Encontro com Deus, mais um devocional, amém? Hoje nós iremos estar ali, respondendo 2 questionamentos. Aliás, foi um questionamento, 2 questionamentos que uma irmã fez e outro comentário que outra irmã fez. Nós estaremos respondendo a respeito do o que acontece quando morremos e a alma é julgada no momento da morte. Foi questionamento da Lilian Kelly, amém? E a irmã Creus, ela falou que ela não crê no arrebatamento, certo? Sei que eu tentarei, anotei aqui alguns versículos, algumas passagens. Em nome de Jesus, vamos pedir o Espírito Santo que nos conduza, amém? Para que a gente possa responder em nome de Jesus e passar para vocês conforme a gente crê em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando que você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus. Você pode deixar o seu pedido de oração. Lembrando, gente, os pedidos de oração eu sempre anoto logo antes de eu responder. Assim que eu vejo, ali no YouTube, eu vou no caderno e eu escrevo. Se eu não escrevo na hora, mas logo eu escrevo. Eu não deixo para escrever quando eu vou responder. Quando eu estou respondendo, eu já coloquei os nomes no caderno, amém? Então não precisa se preocupar se eu não respondi, amém? Em nome de Jesus. Deixe também seu testemunho, deixe também o seu questionamento, desculpe, aleluias, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque quando temos dúvida, na realidade a gente não cresce, não é verdade? Aleluias. Então eu queria basear, aleluias, as perguntas, as respostas que vamos dar a Kelly, a Lilian Kelly, aleluias. Mesmo nome da minha irmã Lilian, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 16, vamos aqui, Lucas 16, do 19 a 31. Lucas 16. Amém, achei. Vamos aqui? Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da porta da casa do rico. Lázaro ficou ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas, para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite.
Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa parábola, ela é muito conhecida, certo? No meio evangélico, no meio cristão, por assim dizer, né? Onde fala de um homem que era rico e de um homem que estava ali, um homem que era pobre, um homem que estava ali na porta do rico e que o rico não fazia absolutamente nada para ajudar esse homem. Entenda que essa parábola, ela não, ou essa história, né, porque existe, segundo os estudiosos, um desencontro entre eles, né? Por quê? Porque nas parábolas, geralmente, Jesus ele não cita nomes, e nessa parábola ele citou Lázaro, ele citou a lei de Moisés, ele citou o profeta, né? Então, muitos, né, questionam se não seria realmente uma história que havia acontecido ali no período do Antigo Testamento. Amém? Mas independente disso, que isso aí são coisas que não acrescentam, né, na realidade, nós temos que ficar com o ensinamento que Jesus nos dá. Jesus aqui ele não está condenando as riquezas, que nós possamos entender isso. Não é porque uma pessoa é rica que ela vai para o inferno. Não é porque uma pessoa é rica que ela vai sofrer e padecer depois da morte. Não é isso. Você vê que o próprio rico diz aqui, aleluias, glória a Deus, no 30, que ele diz assim, para que eles vão e eles se arrependam dos seus pecados. O rico, ele tinha a consciência de que ele estava ali, naquele lugar de sofrimento, de padecimento, por conta dos seus pecados, que ele não havia, aleluia, se arrependido e pedido perdão. Enquanto Lázaro, mesmo em meio ao sofrimento, Lázaro, mesmo em meio à dor, à escassez, Lázaro, ele foi fiel a Deus. É o que dá a entender a parábola. Mas, enfim, o que essa parábola nos ensina? Essa parábola nos ensina que tudo não se acaba com a morte. Essa história nos ensina que existe, sim, algo além da morte. A morte não é o fim. A morte é apenas uma passagem para a eternidade. O que nós vivemos aqui é um período temporal. Você vê que, como eu posso dizer, as coisas aqui nascem, crescem, envelhecem, morrem, né? Você vê que a carne, ela veio do pó e para o pó ela voltará. Mas a alma, ela veio de Deus. Se lembra quando ali em Gênesis, Deus faz o homem do barro, mas o que dá vida a Adão é o sopro que sai da boca de Deus, que Deus sopra nas narinas de Adão. A alma, o espírito, é dado por Deus. E esse espírito, ele precisa prestar contas com Deus quando os seus dias aqui na terra se findam. Conforme diz a palavra, aqueles que morrem, né? Já fala aqui em João, aleluias, ou melhor, em 1 Tessalonicenses 4,13 fala que a morte é como o sono. Você vê que ele diz ali, eu não quero que se enganem a respeito dos que dormem. Por que um sono? Porque quando a pessoa está dormindo, você não está vendo, ela está longe da sua presença. A morte é um sono porque há uma separação do corpo e da alma, do espírito. Amém? Então o corpo ele volta para a terra, ele apodrece na terra ele fica. Porém, o espírito ele vai prestar conta do que ele fez aqui na terra. Se ele fez coisas boas, se ele temeu a Deus, se ele se arrependeu dos seus pecados, ele vai para o lugar de descanso, o seio de Abraão ou o paraíso. Como diz a palavra que o paraíso ele foi levado, ele foi tirado, aleluias, daqui e foi levado perante o trono de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Misericórdia, Senhor. Então, o que essa palavra nos ensina? A morte não é o fim. Eu irei prestar contas de tudo que eu faço aqui na terra. E as pessoas vivem nessa terra como se a morte fosse o fim, como se não fosse acontecer mais nada, quando na realidade vai acontecer. Entende? E o que diz mais essa palavra?
O que acontece quando morremos? Pronto. Quando a gente fecha os olhos para essa terra, quando a gente morre, né? Como eu já falei, o corpo ele volta para o pó, mas o espírito ele presta contas. Existem dois lugares. Nós temos que entender, meus irmãos, que o inferno não é o fim. É tanto que em Apocalipse diz que no lago de fogo serão lançados, né? O falso profeta será lançado, o anticristo será lançado no inferno. Amém? Então nós temos que entender que ali em Apocalipse também declara que o inferno entregará as almas que lá estiverem. Ou seja, o inferno ele não é o fim. O inferno é o lugar de tormento, de padecimento, que aqueles que foram rebeldes a Deus irão ficar até o dia do juízo final. O juízo ele não acontece logo que a pessoa morre. Por quê? Porque todas as profecias ainda não se cumpriram. Só se cumprirá ali após o milênio de Cristo, que será o período, né, que ocorrerá o arrebatamento. Depois do arrebatamento haverá a grande tribulação. Depois da grande tribulação haverá o milênio e depois do milênio ocorrerá o juízo final. Aí se encerrará tudo, né? Será no grande juízo, aonde será feito novos céus, nova terra, aonde o Senhor ele nos levará, aleluias, para estarmos na eternidade. A vida não voltará mais para cá. Amém? Em nome de Jesus. Então, o que é que essa palavra ela me ensina? Ela me ensina que após a morte, dependendo dos meus pecados, das minhas atitudes, das minhas escolhas, na realidade a palavra é essa, dependendo das minhas escolhas, eu terei vida, eu terei descanso ou eu terei tormento e dor. Essa palavra declara que o rico ali estava em meio às chamas. Ele estava padecendo, ele estava sofrendo. E outra coisa que essa parábola ela nos ensina é que aquele que vai depois da morte não volta. Ah, irmã, mas aí eu já vi dizer que a pessoa viu fulano de tal depois que ele morreu. Meus irmãos, nós temos que entender que a palavra diz que o diabo se transforma em anjo de luz. O inimigo ele faz tudo que estiver ao alcance dele para conturbar a nossa alma, o nosso entendimento. Amém? Então não pode voltar. A palavra diz que não volta, então não volta. Há um grande abismo. Não tem como quem está no seio de Abraão voltar à terra, e muito menos não tem como quem está no inferno voltar à terra. Não tem. Amém? Ninguém volta para atormentar ninguém, ninguém volta para avisar ninguém, ninguém volta para tomar conta de ninguém. Quem cuida de nós é o Senhor, quem está na nossa frente é o Senhor, quem guia os nossos passos é o Senhor. Nós temos que entender essa palavra quando ela fala isso. E ali, a respeito, né, de que, deixa eu ver o que anotei aqui, aleluias, glória a Deus, haverá sim, né, duas ressurreições. Haverá aliás, se a gente for imaginar, haverá, são 3 ressurreições. A primeira, a do arrebatamento. A segunda ressurreição será no fim da grande tribulação. E a terceira e generalizada será a ressurreição para o juízo final. Amém? Em nome de Jesus. Mas ali, a respeito do arrebatamento, só existe uma passagem que fala de arrebatamento, está em 1 Tessalonicenses 4,16. Aleluias. Vamos ler lá também, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, vamos aqui estar meditando. Espero que eu esteja conseguindo explicar a vocês, que vocês estejam entendendo. Amém? Em nome de Jesus. O latido dos cachorros atrapalha um pouco, mas eu creio que agora eles vão se aquietar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, faz parte. Aleluias. 1 Tessalonicenses, vamos aqui, 4,16. Aleluias. Que diz assim,
Porque haverá o grito de comando. Vamos ler a partir do 13? Amém? Que diz assim, ó. 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, ou dos que dormem, certo? Para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também cremos que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito do comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, anime-se uns aos outros com essa palavra. A morte não é o fim. Nós iremos nos encontrar com os nossos entes queridos, né? Quando nós estivermos lá. É lógico que quando nós estivermos lá, não haverá mais pai, mãe, filho, não haverá esposa, não haverá esposo, mas todos seremos como os anjos. Nós seremos santos. Não haverá mais teor carnal, porque nós seremos transformados. A nossa carne será ressurreta para que a gente seja transformado, glorificado, para podermos estar no céu com os anjos, aleluias, e com Jesus. Então ali todos seremos como irmãos, amém? Em nome de Jesus. Irmã, mas aí eu conhecerei, o que dá a entender, eu conhecerei os meus entes, eu conhecerei as pessoas, o que dá a entender na parábola que a gente leu de Lázaro é que sim, nós iremos conhecer quem é quem, assim como o rico, né? Teve a consciência, né, de Lázaro, de quem era Lázaro, certo? Então, o que é que nós entendemos? Às vezes há uma grande discussão entre as pessoas a respeito acerca de, Jesus vai voltar. A gente tem que entender que Jesus ele vai vir do céu, mas ele não vai vir até a terra. No acontecimento do arrebatamento, Jesus ele não virá até a terra. Ele irá ao céu. Ali é um céu que, como diz a própria palavra, existe vários céus. Amém? Então, nós é que seremos arrebatados para o encontro dele nos ares. Ele não virá até aqui a terra. Nós é que iremos subir ao encontro dele, para ali irmos com ele para a núpcia do Senhor, para o grande banquete, né, que está descrito em várias passagens, e conforme a gente for lendo a Bíblia, a gente vai esclarecendo detalhadamente tudo isso que a gente está comentando aqui, amém? Em nome de Jesus. Eu só queria esclarecer a respeito desse teor de após a morte. E outra coisa que você também, às vezes eu vejo grande questionamento das pessoas, será que fulano está no céu? Será que fulano está no inferno? Gente, não cabe a mim, não cabe a você julgar. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, ela diz que se nós quisermos julgar alguém, nós devemos julgar a nós mesmos. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não teríamos pecado. Amém? Irmão, mas eu queria saber onde é que está o meu ente querido. Meu amado, você tem que entender que os últimos momentos dessa pessoa com Deus, foi ela e Deus, não tem como ninguém descobrir. Amém? Então, descanse no Senhor, confie no Senhor, acredite, amém? E faça por onde, aleluia, como diz essa palavra, ser obediente, ser temente a Deus, se entregar o seu caminho ao Senhor, deixar Ele operar na tua vida, para que você possa, aleluia, se encontrar com Ele nos ares. Aleluia, é tanto que a palavra diz que Jesus, Ele voltará, né? Eu não sei exatamente a passagem,
mas tem uma passagem que fala que Jesus, quando ele vier se encontrar com a igreja, com a noiva, ele trará as almas dos que já se foram, para que aqui elas recebam os seus corpos e os seus corpos sejam glorificados. É por isso que a palavra diz, os que já morreram, eles serão ressuscitados. Primeiro serão arrebatados, para depois nós que estamos vivos sermos levados ao céu. Este é o arrebatamento que eu creio. Mas eu não sei se a irmã Maria Creuza, se ela estava se referindo a uma onda do que está acontecendo agora, a respeito das pessoas serem arrebatadas. Como assim? A pessoa está orando e é arrebatada. Irmã, a respeito desse assunto, eu não tenho absolutamente nada a dizer. Por quê? Porque aconteceu comigo? Nunca. Nunca aconteceu comigo, eu nunca vivi essa experiência, né? Irmã, você acha que é de Deus? Que não é? Também não sei dizer, certo? Porque eu sou muito cuidadosa com aquela palavra que está em Lucas 12:10, que todo pecado falado contra o homem é perdoado, mas aquele contra o Espírito Santo, esse não é perdoado. Então, eu tenho muito critério, eu sou muito criteriosa quando ocorrem manifestações, certo? Se eu não tenho certeza se é de Deus, se não é, eu também não vou dizer que é do diabo, eu também não vou dizer que é da pessoa, certo? Porque não cabe a mim julgar. Existem várias manifestações, porque a multiforme sabedoria de Deus é tremenda. E Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluias, glória a Deus. Então, a gente crer, deixar de crer, não vai mudar a situação do ocorrido. Amém? Porém, nós não devemos abrir nossa boca nunca para dizer se você não tem certeza que algo é do diabo. Certo? Em nome de Jesus, seja criterioso, tenha cuidado. Existe muita coisa que nunca aconteceu comigo. A questão do cair, a questão do arrebatamento e outras questões, certo? Comigo ocorre, sim, o falar em línguas, a interpretação, amém? De língua já ocorreu, visões, profecias, várias manifestações do Espírito Santo. Né, o gozo, várias manifestações já ocorreram comigo, mas não é porque não aconteceu comigo que eu vou dizer, não é de Deus isso aí, certo? Quando não é de Deus, a gente sente no nosso coração, não é uma dúvida da carne, a gente sabe quando é o inimigo que se manifesta, amém? Em nome de Jesus. Então nós só temos que ter discernimento e ter o cuidado para não julgar. O arrebatamento que eu creio, que eu espero viver, sim, é esse que está em 1 Tessalonicenses 4, aonde Jesus voltará e nós seremos arrebatados, né, levados ao encontro dele, arrancados dessa terra, porque na realidade arrebatado quer dizer isso, você é arrancado, tirado de um lugar para levar para outro, você é transladado, né, nesse arrebatamento ali que está descrito na palavra, amém? Em nome de Jesus. Mas se é esse que a irmã Creuza está se referindo, das pessoas, eu não sei dizer, irmã. Eu nem digo sim, nem digo não. É como uma palavra também que eu aprendi com o Senhor, que Ele diz assim, o que te ocultou Deus, não procura tu descobrir. Então, se Deus me ocultou, eu não vou ficar escacaviando para ir atrás. Você não acredita, você não crê? Amém. Mas não abra a boca para dizer, para entregar essa manifestação, dizer assim, é cor do inimigo. Não faça isso não, amém? Então, na dúvida, é melhor a gente parar. Por isso a gente tem que ter o cuidado. É por isso que para mim trazer a resposta dos questionamentos, eu primeiro procuro na Bíblia, eu procuro versículos. Se eu quisesse dar a resposta na mesma hora, eu poderia dar, mas eu quero ter base bíblica para poder estar falando acerca do assunto. Amém? Espero que tenha ficado aqui entendido. A morte é o fim? Não, não é o fim. Existe acontecimento, existe juízo após a morte? Já ali a pessoa já é julgada? Não, não há um julgamento. Porém, a gente colhe os frutos do que a gente plantou aqui nessa terra. O rico, ele plantou o quê? Conforme as próprias palavras dele. Pecado, ele pecou, ele nunca se arrependeu, como ele mostrou aqui.
Já Lázaro, não era porque ele era pobre que ele foi para o seio de Abraão. Não foi porque Lázaro vivia na miséria que ele foi para o seio de Abraão. Não foi isso. É porque Lázaro era temente a Deus. É por isso que ele estava ali recebendo. O que eu entendo quando diz assim que ele fala aqui, quando Abraão diz assim, ele sofria no mundo dos mortos. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele está feliz enquanto você está sofrendo. O que ele quer dizer aqui? Que Lázaro estava recebendo o refrigério porque ele tinha sofrido muito. Ali a gente pode chamar o quê? As perseguições, os desertos da vida. Não é só a miséria, não é a falta do dinheiro, do alimento. Não é só isso, certo? Porque também existe muito pobre, né, que realmente é totalmente rebelde. Existe muito pobre que não é temente a Deus. Assim como existe muito rico que é tremendamente temente a Deus. Não é a sua posição social que vai designar para onde ele vai após a morte. Mas é o quê? As suas escolhas aqui na terra. É o meu ponto de vista aqui na terra. Ah, irmã, pois eu não creio nisso. Eu não acredito. Amém. Não posso fazer nada. Amém? O que eu posso é o quê? Levar a você o que está escrito na palavra. E o que está escrito na palavra é isso. Que se nós somos fiéis a Deus, Deus, Ele nos recompensa. Ele nos guarda e que após os nossos dias aqui nessa terra, porque aqui é apenas uma passagem. Deus não nos fez, Deus não criou o homem para ter um período de vida. Deus criou Adão para a eternidade. Mas Adão e Eva pecaram. E por conta do pecado, eles não viveram a eternidade. Deus te fez para ser eterno. Deus não te fez para viver apenas os momentos, mas Deus te fez para estar, principalmente, ao lado dele na eternidade. Amém? Eu espero ter conseguido responder as perguntas. Amém? Qualquer coisa, vocês falam aqui. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai eterno, obrigado, meu Deus, por essa palavra que abre os nossos olhos, Senhor, do peso das nossas escolhas. O quão é importante nós estarmos nos policiando, nós estarmos vigiando. Senhor, isso também nos ensina, Senhor, que é independente da nossa crença. Não é porque eu não creio, Senhor, que o inferno vai deixar de existir. Que não é porque eu não creio que o diabo vai deixar de ser diabo. Não é porque eu não creio que Deus vai deixar de ser Deus. Deus é Deus acima de tudo e acima de todos. Não há nada que se compare ao seu poder e à sua grandeza. Em nome de Jesus, Senhor. Pai eterno, Deus querido, cuida, Senhor. Cuida de nossa casa, nossa vida, nossa família. Dá-nos, Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Abençoa, Pai, e nos ajuda, Senhor, a ser fiéis a Ti. Porque queremos sim, Senhor, passar a eternidade do Teu lado, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, te glorificamos, te apresentamos os cadernos de oração, em nome de Jesus, te apresentamos cada um que ora conosco e que a tua bênção, ó Deus, esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus. Que toda seta do inferno, toda obra do mal caia por terra, em nome de Jesus, e que a tua glória, Deus, se manifeste em nossas vidas, dissipando e destruindo todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E que o Senhor possa estar a cada dia nos conduzindo pelos caminhos da eternidade, em nome de Jesus, amém? O Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.